Olá, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 12 de fevereiro de 2025, quarta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos aí vendo o livro do profeta Isaías, esse profeta messiânico. O nosso texto hoje é Isaías capítulo 5, versículo 30. É o último versículo do capítulo 5, diz assim a gloriosa palavra de Deus. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Isaías, esse profeta que é levantado por Deus para tirar Judá do seu pecado, porque tinha abandonado Deus, tá certo? Esse é o contexto de Judá. Vamos aqui ao texto. O versículo 30 começa dizendo assim: bramam contra eles naquele dia. Contra eles, você sabe que é contra Judá naquele contexto, tá certo? Naquele dia, o profeta se refere, e a gente tem que entender a profecia nesse sentido, porque é assim, nesse caso aqui, em todas as profecias, quando não é só apenas direta naquele momento, mas ela aponta para um futuro, é que naquele dia é um dia de juízo que Deus trará sobre a terra. Olha, isso no futuro para nós que vai acontecer, tá certo? Ainda. E para ajudar naquele contexto, também seria um futuro, mas um futuro iminente, ou seja, que para ajudar estava ali para acontecer, ou seja, poderia ser repentinamente, tá certo? Como de fato aconteceu com Judá. Então, num futuro iminente para ajudar, naquele contexto, e um futuro para nós naquele dia, quando Deus vir a julgar as nações, separar os incrédulos dos credos. Amém? Isso vai acontecer, não se iluda, tá certo? Então, a primeira parte do versículo é isso. Naquele dia é o dia do Senhor que vai vir um juízo sobre a terra. E para ajudar no contexto iminente que aconteceu já. Como o bramido do mar. Ora, como o mar, o profeta ele usa essa linguagem simbólica para assim declarar a força e o poder do inimigo que Deus está levantando contra Judá. O mar não tem força? Mande um tsunami sobre a terra, Jesus, vê se sobra alguém. Misericórdia, Deus, sério, tá certo? Então, como o bramido do mar, o profeta está exatamente assim dizendo essa linguagem simbólica dessa força, desse poder que Deus tem. Amém, querido? O mar na Bíblia também se refere em algumas situações, eu quero até pensar com relação a essa profecia, muita gente. Estou aqui pensando porque o profeta está dizendo que vai vir um exército poderoso. Então, estou pensando, aplicando dessa forma. Tem até um ditado popular que quando tem muita gente, a gente chama de mar de gente, né? Então, o mar na Bíblia também, ele tem e poderá ter aqui um sentido de muita gente. Um exército grandioso que vai vir contra, diz que com o bramido do mar, com poder, com força sobre Israel. Olha, querido, e é por causa do pecado de Israel. Você já sabe que Deus não gosta de pecado, tá certo? E o versículo vai continuar dizendo: se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia. A severidade de Deus, querido, contra o pecado é grande. Deus é justo, Deus é amor, é misericordioso, é bondoso, é longânimo, é paciente, é tudo isso. Eterno, poderoso, é tudo isso.
tá certo? Mas ele é justo. Então, aí vai dizer, se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia. Quando o profeta aponta essa condição de trevas e angústia, ele está falando da dificuldade que Judá vai enfrentar. Trevas e angústia, trevas já é ruim, né? Está no escuro já fica meio assustado, né? Então, quando diz trevas e angústia, é a dificuldade que Deus vai trazer sobre Judá por causa do seu pecado. Às vezes está passando por uma dificuldade, nem percebe. Você pensa que tá por cima de tudo. Judá pensava que estava bem, estava servindo a outros deuses, estava tudo certo. Na visão socio-religiosa, estava tudo ok. Né? Às vezes você está aí socio-religiosamente e pensa que está tudo bem, mas olha, Deus não gosta de idolatria, não, tá certo? Ele gosta de você, que é o idólatra, mas não gosta de idolatria, não. Eu já me ajoelhei muito diante de pedras, sem ser a pedra angular que é Jesus, tá certo? Então, quando ele disse, quando olha para a terra, só ver trevas e angústia, é exatamente essa representação aí daquilo, do julgamento que Deus trará sobre Judá de forma iminente, que de fato ocorreu. Tá certo? E aí vai dizer assim: e a luz se escurece em densas nuvens. Olha, eu quero apenas porque quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que tinha uma luz que iluminava o caminho durante a noite e tinha uma nuvem que protegia eles do sol durante o dia. Então, assim, eu penso que o profeta está olhando para isso. Luz e nuvem, presença de Deus. Show? Glória a Deus. Porque o profeta tem esse entendimento, tem essa compreensão. Israel tinha sido protegido dessa forma mesmo. Caminhou 40 anos no deserto, só debaixo da mão de Deus para resistir, tá certo? Então, luz e nuvens, presença de Deus. Agora, querido, tem um porém de Deus. Olhe, se você pegar o Novo Testamento, está cheio de porém de Jesus. Aqui tem um porém de Deus. Ele diz que a luz e as nuvens são escuras e densas, ou são densamente escuras. Isso ainda, meu querido, simboliza o pecado de Judá, que ele será castigado. Olhe, Deus está presente em todo lugar, não se engane, não. O mal existe, Deus está presente. E ele acontece por uma permissão de Deus. Deus permitiu a Judá passar por essa dificuldade. Por quê? Porque Judá tinha abandonado Deus. Você precisa pensar nisso. Você está fazendo coisa que você pensa que está agradando e não agrada a Deus. Você abandonou Deus. Judá estava fazendo coisas que pensava. Estava fazendo culto a Baal, a imagem de escultura, idolatria, até sacrificando os seus filhos, como o diabo faz, né? Já pensou? Então, envolve tudo, querido. Ah, mas é aquele lá é mal. Não, dentro de Deus, pecado é pecado. Amém? Então, luz e nuvens, presença de Deus, com um detalhe: Deus está irado. Eita, Jesus. Olhe, Deus se ira, tá certo? E uma das minhas orações, às vezes, todos os dias: Senhor, não te ira contra mim quando eu pecar. Me traz a consciência para que eu me arrependa e me volte para ti. Assim é a nossa relação com Deus, de quem crê. Quando peca, se pecar, tá certo? Ou quando pecar. Bem, queridos, então eu estou trazendo esse texto para vocês. Isaías é um profeta abençoadíssimo, profetizou sobre Judá. Judá foi levado cativo, tá certo? Isaías, eu quero assim só fazer uma referência, ele profetizou durante o reinado assim de muitos reis de Judá, que era o reino do sul. E entre eles tinha aí Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, né? Então, tava lá esses reis e o povo perdido, o próprio rei perdido. E Isaías está dizendo, olha, vocês têm que se voltar para Deus. Amém? É o que os crentes fazem hoje. Quem crê em Cristo único e exclusivamente. Se você crê num Cristo mais ou menos, você está igual a Judá no passado.
tá certo? Então, o que é que nós podemos aprender? Isaías está transmitindo uma mensagem de que Deus é justo e punirá os incrédulos, os pecadores, aqueles que se afastam de Deus. Mas também a profecia ela traz uma condição de que Deus também salvará, porque ele resgatou Israel, né, depois de algum tempo bem sofrido, tá certo? Então nós temos que pensar nisso. Deus é justo e punirá o incrédulo, o que se afasta de Deus, o que dá as costas para Deus. Então nós podemos também lembrar dessa passagem da soberania de Deus, ao qual nós devemos crer nele. É isso que Deus quer, que você creia nele, você tema ele no sentido de respeito e você obedeça. Deus está mandando tu adulterar? Não, diz assim, não adultere. Deus está mandando tu rezar para imagem de escultura? Não, ele diz, não faça imagem de escultura. Deus está mandando tu fornicar? Não. Está mandando tu se embriagar? Está mandando tu roubar? Não, ele diz tudo ao contrário, não faça isso. Leia lá Efésios capítulo 4 e 5. Portanto, amado, podemos aprender essas graciosas de Deus aqui através do profeta que fala ao coração de Judá que precisava se voltar para Deus. Então nós podemos aprender isso, que nós devemos obedecer a Deus. Porque, querido, a desobediência a Deus traz consequências aqui, olha, e quando é consequência só aqui, e nós estamos em vida, nós podemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoe se voltar para Ele, que é o que Judá tinha que ter feito. Agora, querido, quando você morre sem crer, não tem mais chance. O castigo de Judá, ele foi levado, depois Deus trouxe Judá e vai ter uma conversa com Judá na volta de Jesus. Portanto, nós podemos aprender aqui, tá certo? Que nós precisamos respeitar a Deus, crer nele, obedecê-lo. Amém? Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Tem todo um contexto, vou ler só o versículo 1 de 2 Timóteo 4, que diz assim: Eu digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Amém? Tem 4 condições de morte na Bíblia. Eu já falei sobre isso, mas assim, olha, assim como Judá foi castigada, levada a castigo, Deus restaurou Judá naquele contexto, depois cai de novo, vai por aí. Assim Jesus nasceu, querido, e trouxe a salvação a você. E ele subiu aos céus, ele vai voltar. E ele vai julgar entre vivos e mortos. Mortos que morrem sem crer nele estão mortos eternamente. Serão julgados, já estão julgados. E os que estiverem vivos que não crerem também serão julgados. Portanto, o profeta avisa Judá, e a palavra de Deus hoje está te avisando, te ensinando que haverá um julgamento final, porque ainda há alguns julgamentos até lá, mas há um julgamento final de Deus, e você precisa se voltar para Jesus, para que você não seja participante desse julgamento que lhe separará eternamente de Deus. Amém? Isso aqui que está sendo cantado em inglês fez muito sucesso há uns anos atrás, é um salmo, tá certo? Quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Não deixe se levar cativo pelo rei da Babilônia, não. Há muita oferta. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se volte para Ele, para que no julgamento final você possa estar do lado de Cristo e ter parte com Cristo eternamente. Deus te abençoe e te guarde, abençoe o Brasil, abençoe a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém.